Ok, vamos então começar. Vocês, se tiverem alguma questão aí com questões técnicas, tentem colocar aqui no chat, nós vamos tentar responder. Vamos tentar responder e acho que já estamos em condições de avançar com o webinar. Não sei quantas pessoas é que estão online, mas ok, então já temos um bom número, vamos então começar. E já estou aqui também aqui com o José Carvalho, prontos para fazer este webinar, que está também a ser gravado e vamos por isso avançar. Portanto, vou começar, vou perguntar aqui se está tudo em ordem para eu começar. Sim, sim, eu já pus a gravar. Pronto. Ok, vamos então começar este webinar, os serviços do OpenAir para os gestores de repositórios, alguma coisa que nós já tínhamos também tentado fazer anteriormente. A versão do dashboard que nós queríamos apresentar para vocês não estava ainda pronta quando agendámos o primeiro webinar. Abrimos um bocadinho já o apetite para este webinar durante as jornadas da FCCN, num workshop que o José Carvalho organizou no âmbito das atividades do RECAP, em que eu tive a oportunidade de fazer uma pequena apresentação sobre precisamente o dashboard para os gestores de repositórios que o OpenAir disponibiliza, e é precisamente este o objetivo aqui deste webinar, é apresentarmos este dashboard, explicar um bocadinho este conteúdo que o dashboard tem, de onde é que ele vem, deste serviço OpenAir Broker, fazermos uma demonstração e também explicarmos como é que queremos agora fazer aqui uma fase de testes com todos. Nós podemos dizer que os gestores de repositórios portugueses são os que estão a ver isto pela primeira vez em toda a Europa. Portanto, nós vamos fazer esta demonstração e vamos também querer que vocês entrem e também acedam aos dados e depois compreendam aqui com a apresentação do José Carvalho como é que podem então fazer o enriquecimento dos metadados nos repositórios da rede RECAP, SARIS e não SARIS, com base nas sugestões de enriquecimento que vocês podem encontrar no dashboard ou que podem ser notificados. Depois, no final, falarei só um pouco para onde é que a infraestrutura do OpenAir está a ir, mas vamos já fazer aqui uma breve introdução e depois, antes da necessária demonstração. Como vocês sabem, o OpenAir é uma infraestrutura de ciência aberta para a investigação na Europa, apoia a implementação das políticas de acesso aberto na União Europeia, portanto não só neste momento as relacionadas com o 7º Programa Quadro, com o Horizonte 2020, mas também serviços para outros financiadores de âmbito nacional, e é já um serviço próprio à Comissão Europeia, precisamente para a aplicação das políticas e dos requisitos do acesso aberto no 7º Programa Quadro e no H2020, mas tenta promover o alinhamento das políticas e a informação que o dashboard pode disponibilizar aos gestores de repositórios é também muito útil para isto, porque vocês vão ver links entre publicações e projetos não só financiados pela Comissão Europeia, vão estar disponibilizados para enriquecimento dos metadados dos repositórios por via deste dashboard. E portanto é um sistema de informação, quase um CRIS europeu, podemos dizer, com os diferentes resultados, diferentes outputs e resultados de investigação, de dados, de publicações, que podem ser importantes também para efeitos de monitorização. É uma infraestrutura que surge neste ecossistema de infraestruturas que servem políticas de acesso aberto. Há vários financiadores de âmbito internacional, de âmbito nacional, que apresentam requisitos de acesso aberto para as publicações ou para os dados. O H2020 é um exemplo, o European Research Council ou a nossa FCT, e depois existem infraestruturas que servem estas políticas. O OpenAir pode-se dizer que foi uma infraestrutura que nasceu para servir os requisitos da Comissão Europeia,
nasceu como infraestrutura, sistema de informação, mas simultaneamente para também dinamizar formação, serviços de apoio, etc. O RECAP já surgiu como um serviço de agregação de repositórios e de dotar as instituições de repositórios digitais, mas como era uma infraestrutura robusta, acabou por ser ela própria a infraestrutura para servir a FCT e a política da FCT. Portanto, existem então este enquadramento, infraestruturas que servem políticas e que são infraestruturas de base participatória. Portanto, há uma rede de repositórios que se junta a estas infraestruturas, que vê os seus conteúdos agregados nesta infraestrutura e que por isso pode também beneficiar destas infraestruturas. Beneficia logo por mais visibilidade aos seus conteúdos, mas também beneficia por aumentar a qualidade dos seus metadados, porque segue guidelines, porque é monitorizada periodicamente, mas também, como vão ver agora com o OpenAIRE, porque pode ela própria beneficiar de serviços de valor acrescentado que podem ser construídos a partir destas infraestruturas. E é isto que acontece com os repositórios portugueses. Todos os repositórios portugueses, ou a quase totalidade dos repositórios que estão neste momento agregados no RECAP, estão também presentes na infraestrutura europeia, no OpenAIRE. O OpenAIRE agrega então destes repositórios portugueses todo o seu conteúdo de acesso aberto e o seu conteúdo que é output de projetos financiados, que esteja identificado como projetos financiados, mesmo que estejam em acesso fechado, e portanto é agregado nesta plataforma. Atualmente vocês já podem ver no portal OpenAIRE, pesquisar pelo vosso repositório, estão aqui a ver um print screen precisamente dos repositórios, da lista dos repositórios portugueses. Atualmente, no último update que foi feito a semana passada, passaram a existir até um número bastante redondo, que é 1111 data providers, content providers no OpenAIRE. 53 são de Portugal, mas nestes 53 estão também duas plataformas de jornais, duas plataformas de revistas científicas, o serviço de alojamento das revistas científicas do RECAP, e neste caso também está a de Aveiro, mas portanto depois existem 49 repositórios aqui representados. E cada repositório tem uma página que o apresenta e que apresenta todos os recursos. Vemos aqui a do repositório comum. Se nós clicarmos em todas as publicações, nas 16.415 publicações que o OpenAIRE agrega do repositório comum, nós podemos já ver alguma informação que é útil para quem gere este repositório, neste caso para os diferentes gestores das diferentes comunidades de coleções que estão aqui no repositório comum, onde vocês podem ver logo o número de outputs que estão identificados como financiados pela FCT ou pela Comissão Europeia ou pelo Wellcome Trust, projetos específicos, até estes que surgem aqui logo destacados neste filtro que eu fiz, o print screen, são todos, por exemplo, projetos da FCT, e portanto, e outros filtros que são coisas que já existem, que já estão disponíveis para vocês, mas há um mundo de informação que pode ser explorado e podem ser criados serviços que é precisamente o que eu vou apresentar. Atualmente existem ao serviço dos gestores de repositórios as guidelines para a interoperabilidade que devem ser seguidas para compatibilizar com a infraestrutura OpenAIRE, e o validador, onde se validava o nível de compatibilidade do repositório com essas guidelines, onde se faziam testes e onde se podiam registar os repositórios, que é o que está disponível até agora, esse serviço validador. Mas desenvolveu-se em cima destes serviços da infraestrutura o Open Access Broker, um serviço que tenta, a partir de todo o processo de informação que é feito na infraestrutura, oferecer serviços aos gestores de repositórios, que é também o que vamos então aqui apresentar. Nesta infraestrutura OpenAIRE, que agrega conteúdos de vários data providers, de todos os do RECAP, mas de muitos outros, estão no OpenAIRE 11.111 content providers diretamente agregados, mas eles representam mais de 11.000 fontes de dados, de jornais,
agregadores, repositórios que estão debaixo de agregadores nacionais, etc. São mais de 11 mil fontes de dados e, portanto, são feitos um conjunto de processos no processo de agregação destes content providers, de validação, de limpeza de metadados, de duplicação e de enriquecimento por testing data mining, e constrói-se então um conjunto de ligações e uma infraestrutura que faz os links entre estes vários content providers. As organizações que vêm dos projetos, que são parceiros de projetos do H2020, por exemplo, os repositórios que fornecem os dados, as publicações, os dados, o software, etc. E é com base em todos estes processos que surgiu a ideia de oferecer aos gestores de repositórios resultados de serviços de valor acrescentado que construídos com base nesta infraestrutura. Portanto, os gestores de repositórios poderão estar interessados em enriquecimento que é feito dentro da infraestrutura. Por exemplo, quando por inferência, por test mining, se encontra links de publicações de artigos ou de teses que estão depositadas nos repositórios do RECAP, da rede RECAP, a projetos da FCT ou projetos do H2020, elas estão disponíveis na plataforma, podem ser encontrados na plataforma, mas nós podemos oferecer de uma forma facilitada aos gestores de repositórios, enviando esses eventos, essas ligações aos gestores de repositórios. Portanto, mas também podemos encontrar novos registros. Portanto, normalmente um determinado autor publica num determinado repositório. Se nós tivermos essa informação do lado do OpenAIRE, podemos sugerir a registros que foram depositados noutros repositórios por aquele autor, ou que estão noutros repositórios daquele autor, podemos sugerir ao repositório, porque aqueles artigos em concreto não estão no repositório que normalmente ele publica. Portanto, novos registros ou metadados para enriquecer. Foi a ideia que foi tida e que foi oferecida, precisamente neste dashboard. Então foi construído a ideia do serviço broker, com base no OpenAIRE Information Space. Foi construída esta ideia de gerar um conjunto de eventos com base nestes processos de duplicação, de enriquecimento de metadados, e oferecer, através de um serviço de broker, os serviços precisamente aos repositórios, por base de notificações que são enviadas periodicamente. E, portanto, este é um pouco assim o serviço que está disponibilizado neste momento por via deste broker. O broker é um serviço que não é visível aos olhos dos gestores de repositórios, ok? Ele corre no back-end do software. Estou a ver aí barulho, deve haver algum utilizador com o microfone ligado. Portanto, o serviço do broker é precisamente este serviço que, a partir de todos os processos da infraestrutura, identifica eventos relevantes para os repositórios. Identifica links a projetos, identifica versões de acesso aberto, identifica determinados campos de metadados, ok? E oferece-os por via de um dashboard e de um serviço de notificação aos gestores de repositórios. As notificações são notificações potenciais de interesse, de potencial interesse, ok? Não quer dizer que elas sejam 100% interessantes para o gestor de repositório. Podem ser interessantes e, portanto, há um leque variado de eventos que são gerados a partir do broker service, que podem ter interesse para o gestor de repositório, e o gestor de repositório subscreve as que para ele têm maior potencial de interesse e depois verifica, quando as recebe, se têm de facto interesse ou não. Portanto, este broker portanto, em resumo, é este serviço que corre em back-end. Pode ser então, os eventos que são gerados lá podem ser recebidos de 3 maneiras, neste momento apenas de 2 ainda. Portanto, os serviços geram um conjunto de eventos que estão disponíveis no dashboard, vocês vão ver agora na demo.
podem assinar, subscrever determinados eventos, determinados conteúdos e receber periodicamente, uma vez por mês, os e-mails com essas notificações. No futuro queremos ter formas de máquina, ok, não manuais apenas para os humanos verem e interagirem, mas também APIs para que seja possível de forma mais fácil, mais automática fazer a ingestão dos metadados. Mas para já estão disponíveis os eventos no dashboard e por notificação via e-mail. E portanto o que nós concluímos é que, ok, um broker tem essas potencialidades todas, vamos então oferecer um ambiente de trabalho para que os gestores de repositórios possam aceder a estes eventos. E então surge este interface integrado de serviços para gestores de repositórios, que é o dashboard, que está disponível em beta, irá estar disponível em provide.openair.eu, mas está disponível em beta, está já disponível agora em beta.provide.openair.eu. Que vocês podem desde já, se quiserem, aceder. Depois iremos explicar, porque há um conjunto de limitações relativamente aos logins, etc., mas vamos precisamente dedicar algum tempo também para explicar como é que vocês podem aceder a isso. Portanto, há um conjunto de pessoas, alguns de vocês, que já fizeram o registro dos vossos repositórios por via do serviço validador do Openair, ok? Portanto, já têm login. Portanto, estas pessoas que têm login aqui terão também login na versão beta, ok? Este era o serviço que existia disponível para validar e para registar repositórios, que agora será também integrado na versão provide deste dashboard, ok? Existe então este beta, .provide.openair.eu, e depois fazendo sign-in, não tentem para já fazer sign-in, fazendo sign-in podem depois aceder ao dashboard. E o dashboard vai apresentar 4 áreas de serviços. Nós vamos dedicar-nos aqui à demo do content, da área de content, mas é possível aqui nós fazermos o registro de novos repositórios, ou é possível vocês que já estão registados atualizarem alguns dados. E esta atualização vai ser muito importante quando estiver disponível no dashboard em produção. Portanto, vocês podem ver como é que isto funciona na versão beta, mas, portanto, vocês o que farão em termos de atualização na versão beta não será feito em produção. Portanto, ok, não vale a pena vocês testarem para já isto em beta, podem ver como é que funciona, mas tudo o que vocês atualizarem lá será perdido, ok? Mais tarde será necessário vocês fazerem outra vez em produção, ok? Porque é um ambiente de beta e não em produção, mas podem já verificar. Há, por exemplo, às vezes toda a informação que nós recebemos do OpenDoar, ela está no Openair. Portanto, às vezes o que acontece é que houve alguma mudança de algum mail de administrador ou mesmo do nome do próprio repositório, aconteceu a vários. Portanto, estava eu a explicar que uma das áreas é precisamente o de registro e atualização dos dados, mas, portanto, em beta não vejam como é que está, mas se tiverem que alterar alguma coisa, vão fazê-lo depois, dentro de um mês, no máximo 2 meses, quando pusermos isto em produção, ok? Depois existe uma área para a compatibilidade, que é onde nós temos o atual validador, onde se podem fazer testes, e onde temos o histórico dessas validações, mas temos uma coisa nova muito importante que o Openair não tinha antes, que é o Collection Monitor, onde os gestores de repositórios podem verificar quando é que o Openair veio fazer o harvesting dos vossos metadados, quantos registros é que agregou, quantos é que transformou e quantos é que mostrou, quantos é que estão visíveis no Openair. É uma coisa muito, muito importante. Depois existe a parte mais importante aqui do dashboard, que são a parte relacionada com o content, que é os resultados deste broker, os eventos, portanto todos os enriquecimentos que são feitos e a forma de poder fazer notificações, ok? No futuro existirão também alertas, ok? Mas para já temos só eventos. Existirão também alertas um pouco à semelhança que vocês estão habituados a receber diariamente do recap, ok?
mas para já recebemos só enrichments. E depois temos também uma área de métricas. Uma das áreas piloto do OpenAir é também ter uma forma de ter métricas, views e downloads para todos os repositórios da mesma forma. Houve um piloto feito no ano passado e alguns destes dados podem já ser vistos no dashboard, ok? Os repositórios SARIs vão ter métricas associadas e vão ver métricas aqui, precisamente views e downloads no dashboard. O que é que então tem este dashboard especificamente? Este é o ambiente quando vocês fazem login e veem estas 4 áreas fundamentais e podemos em cada uma destas áreas aceder, portanto, ao registro, à validação, à monitorização da nossa coleção, ao enriquecimento dos metadados, às notificações e às estatísticas. Rapidamente, o que vocês verão é na parte do content o vosso repositório, o repositório de que são gestores. O que é que pode acontecer? Vocês podem ter esta área em branco e, portanto, o vosso repositório não está debaixo do vosso user, está debaixo de outro user e, portanto, é isso que nós na fase de testes vamos verificar. Este é um momento muito importante. O OpenAir apenas tinha registros no validador e, portanto, agora alguns de vocês já usavam esse serviço, já terão os vossos repositórios lá, outros não terão usado e, portanto, não têm. O que pode acontecer também é que o registro tenha sido feito por pessoas que, entretanto, já não trabalhem na vossa instituição ou por e-mails que, entretanto, já não existem. Portanto, nós vamos disponibilizar-nos agora hoje e durante os próximos 2 dias, durante esta semana, para poder interagir com vocês, seja por telefone, por Skype, por e-mail. Vamos tentar resolver todos os problemas de login que podem ocorrer, que serão normais ocorrerem, porque alguns de vocês não fizeram o registro ou porque houve outras pessoas a fazer por vocês ou usar outros meios. E, portanto, vamos tentar resolver este problema. Neste caso, quando clicam em Content, o nosso gestor de repositório, o Ricardo, vê precisamente o seu repositório e o número total de eventos que podem ser vistos precisamente aqui. E que tipo de eventos é que nós temos aqui relativamente aos enriquecimentos? Temos os More e os Missing, que são mais metadados que o OpenAir oferece para além daqueles que vocês têm e metadados que vocês têm em falta. Nós encontramos noutros content providers, portanto, a mesma publicação veio do vosso repositório e de outros content providers, de outros repositórios ou de jornais ou de agregadores, e nós podemos vos oferecer essa informação que está em falta. Por exemplo, versões Open Access dos documentos. Vocês têm uma versão restricted ou closed e o OpenAir encontrou uma versão Open Access. Carece sempre de verificarem essa informação, mas o Zé depois dará também um pouco mais informação sobre isso. Identificadores persistentes, uma coisa muito importante, portanto, algo que nós muitas vezes não temos, são os DOI. O OpenAir encontrará essa informação e enviará. Ou pode também enviar mais identificadores persistentes para além daquilo dos que temos. Aqui, por exemplo, haverá sempre uns milhares ou umas centenas, depende do volume dos repositórios, de identificadores persistentes que serão enviados para vocês, que não vão ser DOIs, por exemplo, porque há outros identificadores persistentes. Por exemplo, um que será enviado e que se calhar poderá não ser do vosso interesse é o identificador persistente da PubMed, que o OpenAir vos vai enviar e vocês podem não querer registar, ou podem decidir registar. Depois, ligações a projetos, que é alguma coisa muito importante. Às vezes nós temos as publicações do passado ou temos do presente e não temos estas ligações a projetos da FCT ou da H2020 e o OpenAir vai enviar-vos isso porque identificou nos metadados de outro repositório ou porque fez teste em data mining. E normalmente aqui as ligações a projetos vêm de inferência, ok? Depois temos também os outros campos, por exemplo, assuntos. O OpenAir, alguns dos provedores de dados do OpenAir seguem tesauros de assuntos na área da saúde, em várias áreas, na área da agricultura, etc. E os registros têm
assuntos. Nós não usamos normalmente isso nos repositórios portugueses, mas o OpenAIRE encontrou e pode-vos enviar, e a mesma coisa para abstracts. Às vezes não temos os abstracts nos nossos records e o OpenAIRE encontrou e enviou. Pronto. São essas coisas que o OpenAIRE pode enviar em more e missing. O Zé irá detalhar um pouco o que é mais relevante e o que é que nós podemos fazer na curadoria de metadados em cada um dos nossos repositórios. Aqui vou agora fazer a demonstração do que é que nós temos. Por exemplo, aqui um exemplo de links a projetos. Nos resultados da Universidade do Minho, do repositório, foi encontrado um registro que tem um projeto associado que não está, e nós vamos ver, ele está aqui assinalado a verde, precisamente esse registro. Vou então agora, em 5, 10 minutos, fazer essa demo, antes de passar a palavra depois ao Zé. Mas o que eu gostava agora de explicar é que não temos uma versão disponível em beta. No entanto, há coisas que não vale a pena nós interagirmos, tipo fazer o update dos dados do nosso repositório, porque isso não vai ser visível em produção. Mas os conteúdos de enriquecimento são já os conteúdos gerados no último evento. Portanto, no final de março foram gerados um conjunto de eventos baseado nos dados que nós tínhamos nessa altura no OpenAIRE, e eles agora estão disponíveis. No final de abril são gerados novos eventos na infraestrutura OpenAIRE, que são disponibilizados depois durante o upgrade do dashboard em maio, ok? Isto terá sempre um mês e pouco de delay, os eventos, ok? E vão ser atualizados uma vez por mês nesta fase de arranque, pelo menos no primeiro ano vão ser feitos uma vez por mês. Portanto, o OpenAIRE tem já 24 milhões de publicações e dados e, portanto, há muita informação aqui para processar. Mas, por favor, tenham em consideração que os dados dos conteúdos do enriquecimento são já eles bons e vocês podem desde já começar a trabalhar. Portanto, acedam a beta.provide.openair.eu, tentem verificar se conseguem registar com o OpenAIRE, ok? Há uma autenticação federada usando o Google ou usando outra rede social ou usando Orchid. Se vocês já usavam o serviço validador, façam autenticar-se com o OpenAIRE e tentem pedir o vosso login ou a vossa password. E neste processo, se for mal sucedido, vocês interajam connosco, digam que tentaram, etc. Nós temos a base de dados dos users, que são quem registou o vosso repositório no OpenAIRE, e portanto depois vamos-vos dar essa informação mas tem que ser de forma personalizada, ok? Contactem para estes 3 mails que estão aqui disponibilizados e que vão estar também disponibilizados no fim. Agora eu vou fazer aqui stop share, que é para iniciar um novo share, partilhar todo o meu desktop, ok. E vamos aqui iniciar como é que eu arrasto esta coisa para aqui? E vamos iniciar então aqui uma demonstração. Vou fazer o sign-in, vou entrar aqui com o OpenAIRE, já com as credenciais do repositório, e vou aceder precisamente então ao ambiente dashboard personalizado. Vou verificar aqui, vocês já estão a ver aqui os diferentes menus que eu não vou apresentar, vou só aqui logo para os conteúdos e para os eventos que existem precisamente dos enriquecimentos, que é o que vocês, depois de conseguirem aceder e de fazerem login, irão todos vocês tentar fazer. Surgem aqui os repositórios de que vocês são managers, pode ser mais do que um, mas tendencialmente é só um, não é? Temos aqui 38 mil eventos gerados de interesse para o repositório da Universidade do Minho, entramos e vamos então já ver aquela estrutura de more e de missing que eu há bocado estava a apresentar. Então temos aqui os vários eventos de mais metadados que nós podemos ter, vamos ver um exemplo, mais identificadores persistentes. Portanto, estão aqui 7.788 resultados. O que é que está aqui? No OpenAIRE, no repositório da Universidade do Minho, nós temos este registro que tem já um identificador persistente, mas via Crossref, o OpenAIRE encontrou mais um.
ok? Que pode ser do vosso interesse, ok? Mas isto aqui é um exemplo de um more. Depois temos exemplos, outros exemplos, assuntos e versões de acesso aberto. Por exemplo, uma versão de acesso aberto. O repositório tem já uma versão de acesso aberto deste registro, com este título, ok? E aqui a verde está identificado que o repositório tem uma versão e que pode ter uma outra versão encontrada no OpenAir. Mas aqui será sempre mais interessante a questão do missing, não é? Que é o que nós queremos mesmo, é enriquecer os metadados com dados que nos faltam. Portanto, identificadores persistentes que nós não temos e que passamos a ter, versões de acesso aberto, vamos aqui a ver, por exemplo, estão 9 registros que o OpenAir encontrou, que existem versões de acesso aberto que estão em falta, que potencialmente estão em falta, ok? Vamos verificar estas 9. 9 é sempre bom, é melhor que 7.000, não é? 9 pelo menos podemos vê-las uma a uma. Eu já vou explicar a questão dos filtros que estão aqui de lado. E portanto vemos aqui, por exemplo, um registro. Este registro com este título, Moody's aqui. Vemos aqui que nós temos no repositório do Minho uma versão restricted, neste handle, mas a Europa PubMed Central tem uma versão Open Access e nós podemos ir verificar. Existe aqui mais exemplos, por exemplo este aqui, Restricted, que é o Nanostructure and Mechanical Properties. Temos aqui uma Restricted Version no Minho e aqui neste repositório, na DESI Publication Database, existe uma versão Open Access. E o mesmo para outros exemplos. Poderá por vezes aparecer este Unknown Repository, que é precisamente quando nós recebemos esta informação por via do Crossref, ok? E nós aqui não identificamos o repositório, identificamos o jornal, mas não identificamos o repositório. Portanto, vocês vão na mesma seguir o DOI e vão verificar que em determinado data provider, e potencialmente aqui um jornal, está uma publicação em acesso aberto que está restrita no repositório. E podem depois verificar se ela é relevante e se vocês querem ou não querem. Depois depende das políticas de cada um e o Zé refletirá um bocadinho com vocês sobre as políticas de cada repositório. Mais outro exemplo aqui de outras fontes de dados, e aqui é importante terem esta perspectiva aberta do que são fontes de dados no OpenAir, ok? Não são só os repositórios, são plataformas, agregadores, jornais, etc. Okay? Estão aqui vários exemplos. Portanto, Open Access Version é de certeza um excelente exemplo, coisas que nós queremos, porque nós temos versões de acesso aberto e podemos ter por via do OpenAir versões temos versões fechadas no nosso repositório, podemos ter por via do OpenAir versões abertas e podemos querer contactar os autores para isso, mas muito importante, estão aqui 2.106 ligações a projetos que o OpenAir encontrou que não estão devidamente nos metadados do repositório, o que é bastante interessante. 2.000 é muita coisa. Portanto, vamos logo aqui apanhar exemplos precisamente de projetos. Eu cliquei em Missing Project, ok. E temos precisamente a informação que deverá estar aqui. Eu aqui estou já a detectar aqui uma falha, por isso aqui é uma versão beta, que não está aqui o nome do projeto como deveria estar, o que é interessante. Portanto, vamos já contactar os nossos colegas para fazer esse update e isto será automático. Portanto, era uma coisa que sexta-feira da semana passada estava a funcionar. Na prática, o que devia estar identificado a verde era aqui o projeto, a relação do projeto, que neste momento não está a aparecer. Não está a aparecer, ok? Quando se vê o registro, vê-se aqui a ligação a um projeto e identifica-se o projeto. Vamos fazer a pesquisa do projeto e vemos se é um projeto europeu, se é um projeto da FCT e adicionamos aos metadados. Mas estão aqui vários precisamente nessa situação. Houve aqui uma troca qualquer que nós vamos já, entretanto,
contactar os nossos colegas para fazerem este update, porque estão a pôr no Access Rights e não nos projects, ok? Mas pronto, e o que é importante é também, para terminar esta demo, para além de vermos estes metadados more e missing, podemos filtrar e podemos jogar aqui com alguns filtros, ok? Desde logo, por exemplo, aqui eu estou a pegar no exemplo do missing PID, identificadores persistentes. Eu posso só querer que ele me dê por data, ok? Eu só quero atualizar os registros, só é de interesse para mim atualizar os registros que sejam dos últimos 2 anos ou do meu último ano, ok? Eu posso também fazer por autor ou por título, ou posso também adicionar outros campos. O que eu posso também fazer é filtrar por o nível de confiabilidade deste evento, ok? E isto é o quê? Aqui estão a ver aqui Trust de 0 a 1. Isto é gerado por vários processos de duplicação, cleaning e test mining, e portanto alguns serão 100% certos, outros têm uma margem de erro. E portanto vocês podem não querer ser notificados de coisas que o OpenAIRE considera que não sejam 100% certos ou considera que tenham uma probabilidade de erro superior a 50%. Por exemplo, vocês podem só refinar tudo o que tem, por exemplo, 0,8 até 1 e fazer o apply e aqui baixam logo o número de registros, ou podem aumentar. Identificadores persistentes, a margem de erro do OpenAIRE é bastante reduzida, mas por exemplo para projetos, para Open Access Versions, para Subjects, pode haver aqui diferenças. Eu estava aqui a tentar fazer com PIDs, mas PIDs é inequívoco, mas vou fazer, por exemplo, com Abstracts. São encontrados aqui 108 resultados. Se eu fizer, por exemplo, aqui só as coisas dos últimos, escrevi mal, 2016 até este ano. Pronto, não há aqui nenhum abstract destes 180 que foram gerados no último ano. Mas se eu puser aqui 2010, já me vão aparecer 67 resultados. Pronto, posso filtrar por data e posso filtrar por tal nível de confiabilidade, e é a última demonstração que faço aqui. Eu brinco aqui com o nível de confiabilidade e faço apply. Pronto. Diminuo aqui um 9, não foi? E posso aqui aumentar e fazer um apply, vamos ver se diminui. Diminuiu-me 9 ou não diminuiu nenhum? Não diminuiu nenhum, pronto. O OpenAIRE tem 100% de certeza que estes 180 resultados estão bem, ok? Pronto, mas podem brincar aqui com o nível de confiabilidade. Por projetos isto é muito válido, porque tendencialmente há níveis, porque a maior parte das ligações de projetos vem de test mining e vocês podem brincar aqui com o nível de confiabilidade. E portanto é depois, por exemplo, nós aqui vamos subscrever todos os abstracts que temos em falta com um nível de confiabilidade superior a 8 e eu vou fazer subscribe, ok? Vou dizer que quero receber isto numa base mensal e vou fazer subscribe. E então estes eventos aqui passam a estar disponíveis aqui nas minhas notificações, ok? Eu fiz esta subscrição hoje e a partir daqui, sempre que houver um novo update, ele vai estar visível aqui. Está este aqui criado no dia 2 de maio. Quando no próximo mês me for gerado eu vou receber um e-mail de alerta, mas ele vai ficar aqui também gravado e eu apenas clico aqui nos resultados e vejo os resultados a aparecerem aqui. Gostava só de dizer que não é o propósito deste webinar
que depois também poderão tentar ver se os vossos repositórios têm alguma formação de métricas. E, portanto, já existem algumas informações de métricas que vocês podem ver, algumas básicas, ou poderem ter aqui registros, mas podemos depois ver isso mais tarde. Isto será tendencialmente importante quando pusermos isto em produção, ok? Pronto. Vista a demonstração, precisaremos de corrigir também aqui algumas coisas de imediato. Alerto só que estamos disponíveis para a tal fase de testes e para tentar dirimir todos os problemas que hajam com a tentativa de vocês fazerem login, que pode não ser bem sucedida à primeira, por variadíssimas razões. Passo aqui agora a palavra ao Zé, depois podemos ver, vocês podem ir fazendo perguntas aqui no chat, desde já, para mim, que eu tentarei responder, e depois no final também teremos um momento para responder às vossas perguntas. Podes avançar, Elisa. Continuar com a apresentação. Um dos aspectos que estávamos aqui de apresentar é de que forma é que, usando este serviço, vocês podem depois dar seguimento ao nível dos repositórios para a atualização da informação e alguns aspectos que devem ter em consideração. Antes de mais, é importante perceberem que inicialmente o processo de depósito era um processo, digamos, que tinha um fim após o processo de depósito em si, ou seja, alguém depositava, escrevia, colocava um documento e a partir daí tinha o processo terminado. A partir de agora, isto altera-se, ou seja, existem processos de correção e de incrementação de informação, de enriquecimento dessa mesma informação. Esse processo já foi introduzido ao nível do validador e do portal recap. Este processo foi alterado através do processo de validação do validador e do portal recap, por exemplo, em que obrigou o gestor de repositórios a editar posteriormente a informação errada ao nível dos repositórios e dos registros que estavam depositados. E é importante perceberem que no futuro esta gestão dos conteúdos vai ser mais dinâmica, mais interativa e vai ter várias dependências com outros sistemas, e este que estamos hoje aqui a apresentar é um deles com o qual vocês podem enriquecer e corrigir a informação do vosso repositório. Isto no fundo implica aqui processos de curadoria da informação local e que vai obrigar a que vocês definam algumas políticas, ou seja, algumas regras locais na forma como vocês fazem a gestão dos metadados. E essa gestão obrigatoriamente terá que ser alinhada de acordo com aquilo que são os requisitos, quer dos financiadores, por exemplo, da FCT, da Comissão Europeia, quer de aspectos legais, como por exemplo do depósito legal das teses e dissertações, ou então de requisitos de integração em portais agregadores como o OpenAir e o Portal Recap. Ou seja, deverão sempre considerar na vossa gestão local todos esses aspectos e depois definir alguns aspectos mais particulares de gestão local. Portanto, a tendência, de certa forma, é de uma necessidade cada vez maior, pelo facto de cada vez mais estes repositórios servirem para serviços para financiadores, para a própria instituição, para os próprios autores, e é necessário que cada um dos registros tenha mais informação. As boas práticas que nós recomendamos neste contexto, que vocês podem desde já começar a incorporar, é ter isto como uma atividade diária, ou seja, diariamente consultar, dependendo depois das vossas prioridades ou, por exemplo, das vossas definições temporais de atualização, definir diariamente 30 minutos para corrigirem alguns aspectos que estão em falta nos vossos repositórios, por tipo de informação, por data, por exemplo, ou da forma que vocês acharem mais relevante para o vosso contexto. Também é muito importante que, num contexto diário, promovam também que cada vez que depositam algum trabalho, ele esteja o mais completo possível, porque isso vai depois também diminuir o tempo
posterior que vocês vão ter para atualizar ou corrigir eventuais problemas. Portanto, é importante vocês considerarem agora este novo ciclo de atualização. E depois também é importante e tem a ver com aqueles níveis de confiança sobre a informação que é apresentada no serviço, validar se aquela informação que está a ser sugerida tem nexo, se faz sentido ou se pode ser apenas um erro do sistema. Portanto, é importante perceberem também isso porque vocês vão validar de certa forma o que vai ser introduzido no repositório. O processo de atualização no repositório já é bastante simples, como o Pedro falou inicialmente, para já isto é todo um processo manual. No futuro prevê-se que hajam, digamos, interações ao nível das APIs dos repositórios e do dashboard do OpenAIRE para, por exemplo, atualizar automaticamente determinada informação, sempre com base, digamos, no vosso input e na vossa autorização para a atualização da informação. Portanto, um conselho que nós damos é sempre efetuar inicialmente login no vosso repositório, ir ao dashboard, ver uma atualização que queiram efetuar, clicar no link do registro que pretendem alterar e automaticamente ele vai encaminhar para o vosso repositório. Como você já tem o login efetuado, já vai aparecer aqui esta parte de ferramentas administrativas do lado direito, onde vocês podem clicar em alterar para corrigir ou adicionar novos elementos de metadados. Em termos de campos que vocês têm disponíveis, considerando aqui o software da Space, vocês têm para cada elemento de metadados sempre o esquema, o elemento e o qualificador, que podem em alguns casos não existir, e depois o valor, que é o que está aqui no centro, que neste caso aqui é um abstract, ou seja, um resumo, e depois do lado direito temos ainda o botão do idioma do metadado, ou seja, se o resumo estiver em português, convém colocar o idioma em português de acordo com o que está definido no DSpace. Se for noutro idioma, vocês podem alterar. Portanto, o funcionamento base é este. Para um campo também é básico, podem simplesmente atualizar este texto que está aqui e clicar em guardar para efetuar as alterações. Existem depois outros campos que não são básicos, digamos assim, mas que têm índices internos no repositório. E tem aqui alguns símbolos que é importante vocês perceberem, e neste caso aqui diz respeito, por exemplo, aos índices de projetos que estão nos vossos repositórios. Neste caso aqui, esta setinha verde indica que é um registro que está validado de acordo com esse tal índice. O cadeado indica que ele está bloqueado, ou seja, não é possível alterar, e depois podem desbloquear este valor, pesquisar outro projeto para substituir este valor por outro. Portanto, e o funcionamento destes índices, que neste caso é de projetos, mas podem ser de outros elementos, funciona desta forma. Portanto, vocês podem simplesmente desbloquear caso seja portanto, um identificador de projetos esteja errado, para procurar outro e colocar aqui. Para adicionar novos elementos, é importante vocês considerarem as vossas políticas locais de gestão de metadados e no final da lista dos metadados que estão atribuídos a cada registro, vocês têm um seletor dos campos disponíveis no vosso repositório. No caso de algum campo não existir, poderão criar esse campo, mas normalmente já terão lá toda a lista de campos necessários e depois basta apenas selecionar, neste caso eu selecionei aqui um identifier.doi, onde depois nós vamos incluir aqui no meio o valor do DOI. Do lado direito depois temos uma caixinha pequena para o idioma. No caso de identificadores ou outro tipo de códigos, digamos assim, não é necessário vocês incluírem um idioma, porque ele não faz sentido. Apenas quando é, por exemplo, palavra-chave ou um resumo, aí poderão adequar o idioma àquilo que está a ser inserido e depois basta clicar no botão mais para acrescentar um elemento de metadados no vosso repositório. No final, sempre clicar em atualizar para guardar a informação. Um aspecto que é muito importante vocês perceberem é que as políticas locais vão definir aquilo que vocês
devem fazer. Ou seja, se há um repositório e um gestor do repositório que diz que faz assim, no vosso caso tem que avaliar se podem ou não fazer assim, ou se tem outro tipo de políticas e de metadados em uso para descrever o repositório. Tendencialmente, eu diria que 80% dos casos é similar, em alguns casos pode haver algumas diferenças. Por outro lado, é importante também perceber que, em alguns contextos, existem mapeamentos entre os metadados locais e os metadados que são expostos para fora, e portanto isso terá que ser considerado. E também pode acontecer, não é muito comum, mas pode acontecer, é que após vocês atualizarem a informação do repositório, seja necessário forçar a atualização quer do interface ao IPMH do vosso repositório, e aí uma tarefa técnica que vocês terão que ver com o vosso técnico do repositório, e no caso de ser necessário depois uma agregação nova ao nível do portal Recap, poderão também solicitar ao helpdesk do Recap para atualizar toda a informação. Num contexto normal, o repositório vai atualizar essa informação e vai notificar o portal Recap, por exemplo, dessas alterações, como, por exemplo, o portal do OpenAir. Portanto, será a partir de um processo automático. Em alguns casos pode não acontecer e ser necessário efetuar essas tarefas. Focando agora em alguns dos elementos que vocês podem utilizar para enriquecer os vossos repositórios, um deles e muito importante é os identificadores persistentes, ou seja, este código que vocês viram como PID é um Persistent Identifier, e portanto isso serão os identificadores persistentes, como por exemplo o Handle, o DOI, um Perl ou outros, e poderão existir ainda depois outros identificadores associados. Eu aqui coloco alguns exemplos e neste caso, por exemplo, reparem que existe informação explícita do DOI associada a este trabalho, mas também é identificado um URL desse mesmo DOI para a versão da editora que já tinha sido inicialmente incluído, por exemplo. E ao nível destes identificadores, a forma mais comum de colocar é um DC Identifier, que depois poderá ter ou não uma qualificação, ou seja, dizer que tipo de identificador é. Um outro aspecto que também é relevante neste contexto é aquilo que se chama a versão alternativa em acesso aberto, ou seja, que é a versão open, digamos, que possa estar noutro repositório, noutra revista ou noutro sistema qualquer que está integrado com o portal OpenAir. Aqui é importante perceber que este conceito de Open Access Version pode ser muitas coisas. Pode ser uma versão do mesmo documento ou pode ser até o mesmo trabalho, ou seja, a mesma versão, mas que tem um tipo de acesso diferente num local e noutro. E essa razão pode ser devido a vários aspectos. Em alguns casos, por exemplo, pode acontecer pelo facto de o prazo de embargo ter terminado e, por exemplo, no vosso repositório ainda ser necessário corrigir essa informação, ou seja, de facto esse item pode estar já em acesso aberto no vosso repositório, mas ainda não estava, e aí é uma correção que vocês vão fazer a um registro que já existe. Noutros casos, sendo uma versão diferente, por exemplo, uma versão do autor, que está noutro local qualquer, vocês podem colocar uma ligação através, por exemplo, de um DC Relation, ou se for uma versão da editora com o DC Relation Publisher Version, para fazer a ligação a outra versão ou a outro local desse mesmo item. Um aspecto que nós já implementamos há algum tempo e que pode ajudar a corrigir esses aspectos, essas incongruências em termos de embargo, é usar um perfil de validação do validador do Recap, e aí já vocês poderão ver se existe alguma data de embargo para a qual o trabalho já deveria estar libertado e ainda se encontra em acesso restrito. Depois, no que diz respeito a outros elementos básicos de metadados, como por exemplo as palavras-chave que usam ou não taxonomias, ou por exemplo resumos, aí convém vocês perceberem se isso é ou não um valor acrescentado para o vosso serviço, mas por exemplo, ao nível dos resumos,
é muito importante porque vai permitir que vocês mais facilmente, vocês ou quem pesquisa a informação, mais facilmente possa recuperar esse registro, porque vai ter mais texto. Muitas vezes podem ser resumos em vários idiomas, que pode também facilitar a recuperação em inglês, português, francês, espanhol, etc. Depois, outro aspecto que neste caso é para mim bastante crítico é que relativamente à parte do financiamento, isto deve constar como uma prioridade daquilo que vocês devem fazer no processo de curadoria do vosso repositório. Nós temos vindo a alertar desse aspecto e a tentar facilitar a vida para que esse processo seja o mais simples possível, e aqui tem mais uma ferramenta que vos ajuda a identificar publicações financiadas, quer pela Comissão Europeia, quer pela FCT, e podem existir também outros contextos de outros financiadores, e nesse caso vocês devem sempre usar o índice local dos projetos do repositório, tal como já vimos há pouco naquele campo em que vocês podem acrescentar um novo projeto através de um processo de pesquisa, mesmo para registros já estão depositados. E se não tiverem essa funcionalidade incorporada no vosso repositório, podem sempre usar a API do OpenAIRE para pesquisar o identificador associado a um determinado projeto. Deixei aqui dois exemplos, um em que é um projeto da FCT e outro é um projeto da Comissão Europeia, e cada um deles tem uma estrutura bem definida e é um identificador que deve ser utilizado neste contexto da curadoria. E com isto termino esta apresentação, forçando novamente aqui a ideia e este novo conceito de que aquilo que é depositado e que de certa forma fica congelado para a eternidade deixa de ser uma realidade, e cada vez mais nós vamos necessitar de corrigir, incrementar a informação dos registros, e também é importante perceberem que existem já uma série de ferramentas que vos podem ajudar neste processo, para que vocês possam ter cada vez mais um repositório com elementos descritivos que possam suportar depois outro tipo de serviços, quer para a vossa instituição e para vocês enquanto gestores de repositórios, quer para os financiadores, quer para os próprios autores em futuras integrações. Também como último tópico, deixar aqui um aspecto de que ao nível do portal RCAP existem também já alguns desenvolvimentos neste sentido, mas seguem esta lógica também de atualização da informação do gestor e depois uma posterior curadoria, inicialmente manual e depois automática da informação. Obrigado. Ok. Voltamos. E para terminar, ok. Pronto, para terminar então este webinar e deixar aqui as indicações finais, só dizer que o desenvolvimento do OpenAIRE está assegurado para os próximos anos. Portanto, há aqui uma sequência de vários projetos que estão a ser feitos desde 2009, 2010. Depois, portanto, seguiram-se vários projetos. Neste momento está a decorrer, a finalizar o OpenAIRE 2020 e já se iniciou o OpenAIRE Advanced, que vai decorrer até 2020. Está também a ser estabelecida a entidade legal que vai gerir o OpenAIRE e a infraestrutura para o futuro. Portanto, a infraestrutura OpenAIRE é já um serviço à Comissão Europeia, é um serviço integrado no desenvolvimento da European Open Science Cloud e, portanto, é um serviço que já não dependerá de projetos para continuar. O financiamento será muitas vezes assegurado por projetos, mas é um serviço que já está estabelecido para o futuro, portanto, devem, por isso, confiar nesta infraestrutura para assegurar a qualificação e a melhor qualificação dos vossos repositórios. A disponibilização deste serviço
do Provide, que agora está em versão beta, integra-se neste desenvolvimento do OpenAir, que estão neste momento a empacotar os serviços que tinham em serviços específicos para diferentes stakeholders no domínio da ciência aberta. Portanto, temos um serviço Explore, que será apresentado também brevemente. Isto sairá tudo muito brevemente, num prazo máximo de 2 meses, quando o novo portal for disponibilizado em produção, e também o serviço Provide que acabamos aqui de testar. O Explore é um serviço de discovery, portanto, onde se faz a pesquisa dos tais 24 milhões, atualmente existem 24 milhões de publicações, mais quase mais quase 1 milhão de datasets. O Provide é este serviço para content providers, o suporte é um serviço onde se encontra todo o serviço de helpdesk com perguntas frequentes, guias, um serviço de perguntas e respostas. O Connect é um serviço para comunidades de investigação, para comunidades específicas disciplinares de investigadores, que já está numa fase piloto de teste neste momento. É alguma coisa nova no domínio do OpenAir. O Monitor são serviços para financiadores, a FCT já está integrada aqui, mas há um conjunto de serviços que podem ser disponibilizados aos financiadores e que o OpenAir pode ter por via do facto de ter a informação dos financiadores. E o Develop é já algo que está também disponível na API, api.openair.eu, mas terá mais informação de contexto relativamente à forma como third parties podem usar os serviços do OpenAir, diferentes APIs, diferentes informações. Pronto, este é para aqui que estamos a evoluir de forma imediata, e a acontecer isto nos próximos 2 meses, acredito que consigamos disponibilizar alguns destes serviços já em produção, e o Provide é claramente uma prioridade para ser disponibilizada. Pronto, termino então com a mensagem que já partilhámos, portanto, anteriormente. É para usarem a informação que está no content de enrichments, para usarem desde já, seguindo um pouco esta metodologia, as reflexões que o José propôs. Brinquem com o resto das áreas do dashboard e tentem ver como é que funciona. Algumas delas têm efeito se vocês, depois quando estivermos em produção. Sabemos que será crítico o momento de login, portanto tentem, verifiquem por via do OpenAir se conseguem. Se criarem um login, nós tentaremos que o vosso content provider, o vosso repositório no OpenAir fique debaixo do vosso login, se vocês forem precisamente gestores de repositório, aqui por via da informação que temos no recap. Neste processo, contactem-nos por e-mail, para os e-mails que nós entretanto já disponibilizamos, que eu vou aqui pôr novamente, que são os do André, da Paula e do Pedro Príncipe, que é a equipa que trabalha aqui cotidianamente com a infraestrutura OpenAir. Contactem-me por Skype, ok? Encontram-nos no Skype, a mim por pedropríncipe@gmail.com. O André colocará também aí o Skype dele, que podem encontrar-nos. Portanto, mandem-nos e-mail. Às vezes poderá ser mais fácil por Skype resolver os problemas, portanto anotem, fiquem com essa informação. Nós vamos mandar também um e-mail só para resolver os problemas. Não será preciso grandes explicações quando vocês entrarem no dashboard, é só mesmo o problema dos logins. E pronto, e dizer que a gravação e os slides vão ser enviados ainda hoje por e-mail, com estas especificações também, como obter serviço, portanto, de apoio precisamente para o acesso. Enviaremos também telefone, mas se alguns de vocês quiserem já anotar também o telefone, poderemos depois
Poderemos não conseguir logo de forma imediata resolver o problema, mas poderemos conseguir ficar com a informação para que depois o responsável técnico do lado do OpenAir atualize a informação. Basicamente isto tudo se consegue por via de e-mail. E pronto, podemos concluir aqui a gravação e agradecer a vossa presença, a vossa participação. Espero que isto seja útil. Eu acho que vai ser muito útil. Enquanto o José falava, eu já enviei aqui um e-mail aos meus colegas do OpenAir para corrigirem aquela parte dos projetos. Vocês vão ver que a informação, principalmente dos projetos e das versões Open Access dos vossos records, será muito útil para o vosso enriquecimento. Espero que tenha sido útil. Qualquer coisa, contactem. Sei que vão contactar grande parte de vocês por causa dos problemas de login, portanto falamos. Tentem dedicar-se a esta tarefa se puderem, hoje ou na quinta ou na sexta-feira, e nós estaremos inteiramente disponíveis para vocês. Por último, depois de vocês terem acesso e nós sabemos que vocês estão a aceder, vocês receberão um questionário do OpenAir para responderem. Portanto, o questionário estará em inglês, mas vocês podem providenciar as respostas em português, não há problema. Mas basicamente é um questionário curto de 9 perguntas que avalia um pouco a pertinência e a utilidade deste serviço e também alguns aspectos específicos do conteúdo do serviço. Muito obrigado a todos.